Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine convidado, bem como o magazine Artes, mas de seguida fica com o convidado de Lígia Anjos. Convidado. As eleições presidenciais de domingo registaram uma abstenção de 52%, questionado sobre a ausência de mais de metade dos eleitores cabo-verdianos nas urnas. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva acredita que, mais do que a fadiga dos eleitores, a taxa de abstenção é um reflexo do cenário provocado pela pandemia. É um dado que nós temos que levar em conta. Nós tivemos eleições autárquicas em outubro, eleições legislativas em abril, agora as eleições presidenciais, mas que a fadiga eleitoral nós temos que somar isto a um contexto de pandemia. Não é fácil, por experiência própria posso lhe dizer que não é fácil fazer campanha eleitoral, realizar eleições em ambiente de pandemia. E respeitar as medidas de segurança. Exatamente. Olha, hoje até é mais fácil. Repare, nós quando entramos em eleições em abril estávamos num período mais complicado, mas também nas autárquicas. E repare, quem vai a essas eleições, principalmente os candidatos, tem que se proteger duplamente. Imagina se você, durante o período da campanha, que são 15 dias, apanhar a Covid, está 15 dias confinado, acabou. Portanto, isso provoca a necessidade de proteção. Por outro lado, mitigar os efeitos da proteção em momentos onde é quase impossível evitar ajuntamentos. Você tem que realizar comícios, contactos personalizados, mas nestas presidenciais eu creio que estamos num contexto muito melhor, até porque a pandemia tem estado a ser bem gerida, temos um número elevado de pessoas vacinadas, o que dá maiores garantias. As dificuldades de transportes interilhas, imagino que essa também seja uma luta deste Executivo, do seu segundo mandato. A palavra de ordem era regionalização. Era e continua a ser. Nós não conseguimos a regionalização porque é um processo que exige uma maioria qualificada no Parlamento para mudarmos o quadro administrativo da gestão do país. Nós somos ilhas, faz sentido ter regiões, as conectividades são fundamentais. Aliás, as ilhas não vivem sem conectividades, entre elas e com o resto do mundo. Tivemos sérios problemas com a pandemia, que afetou não só os transportes aéreos internacionais, mas também locais, interilhas, e continua a estar no centro da nossa prioridade. Neste momento existe apenas uma companhia que voa interilhas, que não vende bilhetes online. É uma dificuldade. Sim, instalaram-se há pouco tempo, está-se a fazer o processo, mas aqui em Cabo Verde o mercado é pequeno. O problema não é de ter uma ou duas companhias, haverá mais companhias se houver mercado, não é? Uma companhia com aparelhos que funcionem, com regularidade e segurança nos transportes, consegue dar vazão, e estamos em crer que com a Bestfly, que entrou e vai ser exatamente recentemente, vai fazer esse trabalho, até porque vamos fazer um contrato de concessão de serviço público, precisamente para podermos garantir um conjunto de condições de ligações, porque são fundamentais. Lá onde o Estado tem que subsidiar, iremos subsidiar. Sr. Ministro, falou há pouco da dificuldade e da falta de ter uma maioria. Isso bloqueia as decisões do seu Executivo? Nós temos a maioria parlamentar, mas temos muitas matérias aqui em Cabo Verde que exigem maioria qualificada, 2/3. Tudo que é reforma, por exemplo, no setor da justiça, exige 2/3. Fazer a revisão constitucional exige. A regionalização exige 2/3. É necessário. Primeiro porque nós estamos a atravessar um período relativamente longo de eleições, e quando há eleições é difícil conseguir mobilizar as vontades para termos maiorias qualificadas. Ultrapassando esta fase, eu creio que teremos até 2026 tranquilidade suficiente, serenidade entre os atores políticos, com eleições não à vista, para podermos tomar as decisões que são estruturantes e são fundamentais. E que transformações são essas? Há alguma necessidade de rever a Constituição, por exemplo, ou de rever o processo eleitoral, como apontava outro dia a Comissão Nacional de Eleições, para que o recenseamento seja feito automaticamente, porque uma das problemáticas, segundo a CNE, é precisamente o facto dos jovens não se recensearem, ou haver poucos jovens recenseados. Ali está, a centralidade do problema eleitoral está no recenseamento. O recenseamento, para além do oficioso, que é hoje, mas transformá-lo de facto é oficioso, não esperar que as pessoas possam recorrer aos centros de recenseamento eleitoral para se recensearem. Portanto, os dados existem,
Tecnologia existe, a informação existe. Falta é lei permissiva para o fazer. Não por falta de nossa vontade, nós desde 2010, o nosso grupo parlamentar na MPD anda a lutar por isto. E não conseguimos na primeira revisão, não conseguimos na segunda revisão, tentamos agora, não conseguimos, devemos dizer onde é que está o problema. E onde é que está o problema? Está no grupo parlamentar do PCV. Repare, hoje, por exemplo, reclamam que há gastos a mais nas eleições. Eu lembro, porque eu estive envolvido enquanto líder do grupo parlamentar em 2010, nós apresentamos uma proposta no sentido de reduzir de uma forma significativa os gastos, com materiais de campanha, com os comícios, show-comícios, que se dizia na altura, grupos musicais, ok, ganham algum dinheiro neste período, mas o país precisa também fazer alguma contenção de despesas. Colocamos um conjunto de restrições, mas foram sempre chumbadas essas restrições. E hoje, o candidato que na altura era primeiro-ministro e estava do outro lado, não criou as condições para que isso acontecesse. Por isso, eu creio, estou ciente de que, passar esta parte de intensidade eleitoral, nós teremos condições não só fazer a revisão do Código Eleitoral, mas também fazer a revisão constitucional, porque há algumas reformas da Justiça que só é possível fazer com a revisão constitucional, e fazer reformas da gestão administrativa do país, por exemplo, a questão da regionalização, que exige 2/3. Falou que o problema reside na oposição, o problema reside sempre na oposição. Sim, e encontrar... Quando se fala de política. Sim, de uma forma concreta e factual, eu apontei consenso, mas é preciso voltar novamente e insistir, né? Porque a democracia é assim também, você não consegue a primeira, tem que tentar a segunda, a terceira, depois é um processo negocial que faça chegar a melhor solução. Por exemplo, em 2010 nós fizemos a revisão do Código Eleitoral, chegamos a consensos, mas não chegamos a consensos relativamente a algumas matérias, por exemplo, esta parte aqui que tem a ver com a gestão do recenseamento e os gastos nas campanhas. Os eleitores que nós, RFI, entrevistámos reclamam uma união entre partidos, porque só assim o país poderá avançar mais rápido. O que é que responde a estes cabo-verdianos, a estes eleitores que pedem uma união e não uma separação? Bom, nós estamos em democracia, tem que haver governo, tem que haver oposição, tem que haver projetos diferentes, não é bem a união. O que é importante é que em matérias que sejam fundamentais, mais uma vez, questões estruturantes que exigem no Parlamento 2/3, temos que nos entender, porque são reformas estruturantes. Depois aquilo que são os caminhos também estruturantes. Repare, hoje nós temos como opção o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, aquilo que eu creio que nenhum outro governo irá fazer diferente, porque o país assim o exige, o momento exige. Transição energética, a transformação digital, a economia marítima, viabilizar a agricultura através de outros mecanismos de mobilização da água, o desenvolvimento do capital humano. Temos um conjunto aqui de matérias que são estruturantes e obrigam a transformações. O próprio setor da educação, para que as próprias pessoas, os cabo-verdianos, sintam que há um caminho, os investidores sintam que há um caminho. Não é por tática eleitoral que se alteram as coisas quando são estruturantes. Então, nessa parte aí, precisamos, de facto, encontrar um caminho comum. Estou convencido que, passando esta fase aqui, a partir do próximo ano, não sem pandemia, mas com menos condicionamentos que nós temos tido, haja luz para que as pessoas reflitam que o mais importante não é estar a correr atrás do voto, mas é fazer o país avançar. Falou de educação. Para quando, e se está em cima da mesa, o crioulo passar a ser a primeira língua de Cabo Verde? Nós já estamos a trabalhar nisso. É uma língua oficial, mas precisa ser oficializada. Ensinar, porque temos que ter um padrão. Porque não existe. Exatamente, temos que ter um padrão e utilizar esse padrão, até porque existem já estudos nesse sentido, para que possa ser utilizada na escola, na comunicação normal. Depois é preciso ter em conta que Cabo Verde, os cabo-verdianos precisam comunicar com o resto do mundo. Nós temos que ser fluentes no português. Isso é um problema. O crioulo não pode prejudicar o português. Temos que ser fluentes em inglês, fluentes em francês. Nesta situação, os cabo-verdianos não correm o risco de saber falar mais ou menos português e mais ou menos crioulo? Haver uma indefinição linguística? Por isso que nós, por exemplo, em 2016 começamos a introduzir uma reforma que já está em curso. E hoje, se for entrevistar as crianças, falam melhor português, porque passamos a assumir uma coisa que é evidente. As pessoas aqui em Cabo Verde não nascem a falar português. Aprendem a falar português. Então tem que aprender bem. Tem que dominar a língua. Isto aprende-se na escola. Porque depois todas as outras disciplinas dependem muito da língua. Você vai estudar matemática, se não tem uma compreensão lógica do pensamento, de traduzir esse pensamento em raciocínios, tem dificuldades em aprender a matemática e outras disciplinas. Por isso é que nós fizemos uma forte aposta no português. Está a funcionar. As duas línguas são fundamentais para Cabo Verde. Português e inglês. Depois vem o francês.
Era o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva o nosso convidado desta quarta-feira.